Graça e paz, meninas. Eu sou a Cláudia Santos, estarei compartilhando com vocês o capítulo 12 de João. Estarei compartilhando do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia que eu estarei usando é a Nova Versão Transformadora. João, capítulo 12. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Nós percebemos aqui nesse versículo, né, nesses versículos que eu li, que isso se sucedeu 6 dias antes de começar a Páscoa. Jesus ele foi a Betânia. Quem morava em Betânia? Os amigos dele, Lázaro, Marta e Maria. Se a gente for ler Marcos, capítulo 14, e Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6, nós vamos perceber que eles enfatizaram que foi na casa de Simão, o leproso. E aqui em João 12 não está citando isso. Então, algo que me chamou a atenção. Por que Simão leproso? Nós sabemos que uma pessoa que tinha lepra naquela época, ela não ficava junto com a família. Ela ficava no leprosário, ela ficava distante da família. E lá em Marcos e Mateus, diz que é Simão o leproso. Ou seja, com certeza, Jesus já havia curado esse Simão e ele não era mais leproso. Só que ele ficou o quê? Ele ficou sendo chamado de Simão o leproso. E nós, muitas vezes, nós colocamos também, né? Nós temos mania de falar a ex-prostituta, o ex-viciado, o ex-drogado. Então, nós temos que parar com essas coisas, de usar de pejorativos, de usar coisas que fez parte do passado das pessoas e deixar para trás. Jesus, muitas vezes, ele tem entrado na vida das pessoas, ele tem, né, restaurado vidas, ele traz para os nossos meios pecadores. Uns se prostituíam, mas não se prostituem mais. Outros eram usuários de drogas, mas não usam mais drogas. Outros, eles adulteraram, mas eles se arrependeram e Jesus perdoou os pecados e não adultera mais. E muitas vezes a gente usa, né, desses pejorativos, desses adjetivos para tratar com as pessoas. Então nós temos que parar com isso. Quando a pessoa se quebranta na presença do Senhor e ela se arrepende dos pecados, ela não é né? O ex-viciado, a ex-prostituta, a ex-adúltera. Eles são chamados que de filhos e filhas de Deus. E aqui está dizendo que Marta estava à mesa servindo. Eu acredito que era o quê? Alguém da família de Lázaro, porque se Marta estava servindo, era alguém íntimo deles. Esse Simão, ele não era mais leproso, com certeza ele foi curado por Jesus, então ele já estava juntamente com a família dele. Pode ser, não, né? A Bíblia não relata isso. Pode ser o esposo de Marta, pode ser os pais, né, de Lázaro, de Marta e Maria, nós não sabemos, mas era alguém ali do convívio familiar deles. Então está dizendo que Marta servia. E muitas de nós também, muitas vezes também nós servimos a Deus. Nós estamos na igreja servindo, né? Nós fazemos parte da liderança, nós estamos ali para atender as pessoas. Só que Marta estava servindo. Só que aqui diz que a Maria, né? Que Maria, ela entrou e ela derramou um perfume, uma essência, um óleo aromático
que ungiu, né, os pés, ungiu o corpo de Jesus. E ela enxugou com os cabelos. Ou seja, Maria estava ali. Ela estava ali na presença de Jesus. Ela ofereceu o melhor para ele. Porque não adianta muitas vezes a gente servir Jesus, mas não estar oferecendo a ele o nosso melhor. Muitas vezes nós trabalhamos para Jesus, mas sem ter Jesus como prioridade em nossas vidas. E aqui Maria, ela fez o quê? Ela derramou um perfume que poderia ter sido vendido por 300 denários. Nós, através de pesquisas, nós sabemos que naquela época 300 denários se referia a um ano de trabalho. E naquela época, as mulheres, geralmente as mulheres, elas tinham esse perfume que elas guardavam que para o casamento delas, era algo muito preciosíssimo. Ou seja, com certeza, a Maria estava guardando esse perfume raro para o casamento dela, para ela usar na noite de núpcias dela. Só que ela fez o quê? Ela ungiu o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela ofereceu o melhor que ela tinha para o Jesus. Ela ofereceu esse perfume, um ano de trabalho. E pesquisando, cada gota desse perfume era caríssimo. Era um dia de trabalho, cada gota desse perfume. E ela derramou totalmente aos pés de Jesus. E nós? Será que nós estamos priorizando o que é prioridade em nossas vidas? Porque Jesus, ele é prioridade em nossas vidas. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que servir, sim, Jesus. Só que nós também precisamos nos quebrantar diante da presença de Jesus. O que Maria representa aqui? Ela estava com o coração dela grato. O que ela fez ali exalava o quê? Um perfume de adoração. Ela adorou Jesus. Ela adorou, ela entregou o melhor que ela tinha para Jesus. E nós também devemos, irmãs, entregar o nosso melhor para Jesus. Quando a Bíblia fala que nós temos que entrar no nosso quarto, e nós temos que estar ali orando ao nosso Pai em secreto, e Ele vai nos ouvir, Ele vai nos recompensar, significa que nós temos que estar conectadas ao nosso Pai. E essa conexão, ela é possível devido ao que Jesus fez por nós naquela cruz. Maria, aqui, ela ungiu o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela deu o melhor dela para Jesus. Ela não simplesmente esperou Jesus morrer para ela levar flores, para ela levar perfume para Jesus, mas ela fez isso enquanto Jesus estava vivo. E nós sabemos que Jesus, ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está entre nós e que ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E aqui no 4, vou continuar lendo. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubavam a parte para si. Aqui em João está enfatizando que Judas Iscariotes, ele ficou indignado com a atitude de Maria. Só que lá em Marcos e Mateus está dizendo que os discípulos se indignaram. Não foi somente Judas. Só que aqui está enfatizando porque Judas o quê? Ele cuidava, ele era o tesoureiro, ele cuidava das ofertas, né? Que as pessoas davam para manter o ministério de Jesus. Ele cuidava desse dinheiro. E nós sabemos, né, que no evangelho diz que ele era ladrão, ele tirava uma parte do dinheiro para ele. Então ele não estava preocupado com os pobres. E muitas vezes é o que tem acontecido conosco. Nós não estamos preocupados com os pobres, nós não estamos derramando uma adoração, um perfume aos pés de Jesus. Nós não estamos oferecendo o nosso melhor, a nossa gratidão. Tudo aquilo que Jesus fez por nós, Ele nos perdoa os pecados.
Nós estávamos em trevas, Ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Ele a cada dia, Ele tem estado conosco, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado o melhor dEle. E muitas vezes nós não estamos oferecendo o nosso melhor para Ele. Nós que estamos na igreja, muitas vezes nós estamos o quê? Já mecanizados. Nós estamos trabalhando para Jesus, mas sem Jesus. Jesus não faz parte daquilo que nós estamos fazendo na igreja. Nós temos que incluir Jesus na nossa vida. Nós temos que dar o nosso melhor para Ele, é o nosso tempo. O que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Assim que nós acordarmos pela manhã, nós temos que já agradecer pelo fôlego de vida. Nós temos que abrir a nossa Bíblia, nós temos que ler a nossa Bíblia para que nós possamos estar com o nosso coração conectado com Jesus. Nós temos que orar, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo ainda que Ele irá fazer, porque Ele tem muito mais para derramar sobre nós, para nos abençoar. Só que então, nós temos que ter um coração de adorador. A Bíblia fala que Ele tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo já habita dentro de nós. Só que nós temos que adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Nós temos que oferecer um coração de adorador, nosso coração grato, nós temos que ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Aqui no 7, Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então, assim, eles estavam falando o quê? Que aquela mulher deveria ter dado o dinheiro como oferta, não derramado. Foi um desperdício que ela fez ali, ungindo o corpo de Jesus. Só que não foi um desperdício. Ela fez algo maravilhoso. Aquela adoração, aquele perfume que ela derramou, adorava o quê? Exalava um perfume de adoração, de gratidão. Pode ser, não sabemos, a Bíblia não revela. Pode ser porque Simão não era mais leproso. Pode ser porque Lázaro havia morrido, mas Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão dela. Ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus, porque ela tinha um coração grato. E nós devemos ter o nosso coração grato. Nós devemos oferecer o nosso tempo para Jesus. Não existe mais, irmãs. Não podemos mais dizer que nós não temos tempo. Nós temos tempo, sim. Quando nós priorizamos o que é prioridade, nós temos tempo. Só acordar um pouquinho mais cedo antes de trabalhar, orar, ler a palavra, estar em conexão com o Pai. Oferecer, né, uma adoração que exala gratidão, para que esse perfume dessa gratidão possa chegar nas narinas do nosso Deus, do nosso Pai. Nós temos que ter um coração grato. Nós precisamos servir, assim como Maria. Maria, ela servia a mesa, servia Jesus. Era o de melhor que ela tinha. Ela servia a Jesus. E Maria ofereceu o quê? Um perfume, uma fragrância, uma adoração mais profunda, mais intensa. Ela ela preferiu estar aos pés de Jesus. Até ela foi criticada. Quantas de nós somos criticadas quando nós estamos trabalhando para o Senhor, quando nós entramos na presença do Senhor? Muitas vezes as pessoas falam, mas não precisa de tudo isso. Muitas vezes, quando na igreja nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos cantando ao Senhor, e a gente começa a chorar, a gente começa a sentir a presença de Deus, e a gente começa a adorar Ele em espírito e em verdade. As pessoas podem também estar olhando para nós e dizendo: que desperdício, ou porque que exagero é esse, não precisa de tudo isso. Deus, Ele está te ouvindo, não precisa de chorar, de se quebrantar, mas precisa sim.
Tanto que nos evangelhos está escrito que aonde for que o evangelho que ele será pregado, essa mulher será lembrada. Isso na descrição de Marcos e Mateus está dizendo que aonde o evangelho for pregado, as atitudes de Maria será lembrada. Ela deixou legado. Ela ofereceu uma adoração mais profunda. Ela esteve aos pés, ela nos ensinou que nós devemos estar aos pés de Jesus. Nós devemos nos quebrantar diante de Jesus. Nós devemos oferecer o nosso melhor para Ele. É isso que nós devemos fazer. Porque Deus, ele ofereceu o melhor que ele tinha, ofereceu o próprio filho dele para morrer por nós na cruz. E nós devemos também oferecer o nosso melhor. O nosso melhor é o nosso tempo, o nosso melhor é a nossa vida, o nosso coração, o nosso melhor é a nossa obediência. O nosso melhor é visitar o que está enfermo. O nosso melhor é levar pão para os famintos. O nosso melhor é refletir a imagem de Cristo através das nossas atitudes. O nosso melhor é sermos filhas parecidas com o Pai. Esse é o nosso melhor. Quando Jesus olhar para nós e saber que o que ele fez naquela cruz não foi em vão e nunca será em vão, porque existem mulheres que se posicionam, mulheres que oferecem uma gratidão, que exalam um bom perfume, o perfume de Cristo. Nós devemos exalar esse bom perfume, o perfume de Cristo. Para quando nós não estivermos mais aqui, e aonde o evangelho foi pregado também, que as pessoas possam lembrar de nós, os nossos filhos possam lembrar de nós quando nós não estivermos mais aqui, os nossos pais possam lembrar de nós, os nossos netos possam lembrar de nós. Nós devemos deixar legado para a próxima geração. Nós devemos deixar legado e não herança. Muitas vezes nós temos trabalhado em vão para deixar herança. Mas nós devemos deixar legado. Nós devemos amar a Jesus. Nós devemos oferecer uma adoração mais profunda de amor por Ele. E é essa palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estar partilhando com as irmãs. Eu partilho neste dia o pão da presença, que é o próprio Deus, o Deus que se esvaziou de si, o Deus que se entregou por nós, o Deus que, mesmo sendo Jesus, que sendo Deus, ele estava aqui neste mundo, se fez semelhante a nós, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos refletir a imagem desse Cristo, esse Cristo ressurreto, que morreu, mas ressuscitou, que está vivo. Ele espera de nós um coração cheio de gratidão, porque a gratidão, ela exala um perfume e adoração. Ele espera isso de nós, irmãs. É essa palavra que eu deixo para vocês nesse dia.